Roteamento é a função que um dispositivo de camada 3, como um roteador ou um switch de camada 3, precisa realizar para encaminhar pacotes entre redes distintas. Para que isso aconteça, o roteador precisa conhecer os caminhos que podem ser seguidos para se chegar a uma determinada rede. A esses caminhos nós damos o nome de rotas, daí o nome roteamento. Quando o roteador encontra as rotas para as redes de destino, ele armazena as melhores rotas em sua tabela de roteamento. Uma tabela de roteamento nada mais é do que uma lista com todas as melhores rotas que o roteador conhece e os detalhes relacionados a essas rotas. O roteador terá apenas uma rota na tabela de roteamento para cada rede de destino. Se ele aprender mais de uma rota para a mesma rede, ele deverá escolher qual delas é a melhor rota e incluí-la na tabela de roteamento. A tabela de roteamento é a lista com as melhores rotas que o roteador conhece para as redes de destino. Essas rotas elas são apresentadas na tabela com alguns detalhes importantes, sobretudo a interface de saída para essa rota. Interface de saída é a porta que o roteador deverá usar para enviar os dados destinados à rede de destino especificada na rota. Por exemplo, olhando aí para o slide, podemos ver que se o roteador tiver que enviar alguns dados para a rede 192.168.10.0, ele deverá enviar esses dados para fora da interface Gigabit Ethernet 0/2. Observe que a tabela de roteamento contém uma legenda com uma série de códigos. Esses códigos indicam como a rota foi apreendida pelo roteador. Por exemplo, uma rota que tenha a letra C é uma rota diretamente conectada, ou seja, a rede de destino dessa rota está diretamente conectada na interface do próprio roteador. Quando uma mensagem chega ao roteador, ele verifica o endereço IP de destino dessa mensagem e tenta encontrar uma rota para esse destino em sua tabela de roteamento. Se a rota for encontrada, o roteador encaminha a mensagem. Se nenhuma rota for encontrada, o roteador simplesmente descarta a mensagem. Depois de descartar a mensagem, o roteador envia uma mensagem ICMP Unreachable para a origem, informando que a mensagem não foi encaminhada. Isso possibilita que a origem diga ao usuário que a mensagem não foi entregue ao destinatário. A lógica usada no roteamento é bem simples. Se o roteador encontra uma rota, ele encaminha o pacote para o destino especificado na rota. Se o roteador não encontra uma rota, a mensagem é descartada. Antes de encaminhar uma mensagem para o destino, o roteador verifica qual é a tecnologia usada na interface por onde essa mensagem será enviada. Ele precisa fazer isso para reencapsular o frame em um formato adequado à interface de saída. Se uma mensagem saiu de uma rede Ethernet e precisa ser encaminhada através de uma rede PPP, por exemplo, o roteador não pode deixar o frame no formato Ethernet original, porque a rede PPP não sabe interpretar frames Ethernet. Uma rede PPP é um exemplo de rede WAN. Existem diversas tecnologias que podem ser usadas para construir redes WAN, desde as mais simples até as mais complexas. Basta que você entenda que uma rede PPP não é compatível com frames de uma rede Ethernet, e por isso o roteador precisa reencapsular o frame que veio de uma rede Ethernet em um formato que seja inteligível para a rede PPP. Ethernet e PPP são todas tecnologias de camada 2. A única modificação que o roteador precisa fazer é no frame da mensagem. O pacote que está na camada 3 não é modificado pelo roteador. Não existem diversos tipos de pacotes. Todos os pacotes são formados pelo protocolo IP. Por isso, o pacote permanece o mesmo da origem até o destino da comunicação. Isso já não acontece com o frame. Existem diversos formatos de frame disponíveis e o formato que deverá ser usado vai depender da tecnologia implementada na rede. Por isso que, entre a origem e o destino de uma comunicação, o frame pode sofrer muito. Um roteador pode aprender rotas através de três formas diferentes. A forma mais básica
é via redes diretamente conectadas. As redes diretamente conectadas são aquelas configuradas na interface do roteador. Assim que você configura um endereço IP numa interface do roteador e habilita a interface com o comando no shutdown, o roteador aprende uma rota para a rede configurada naquela interface e insere essa rota em sua tabela de roteamento como uma rota diretamente conectada, identificada com a letra C. A segunda forma de aprendizagem é via rotas estáticas. Essas rotas são configuradas manualmente no roteador através do comando iproute. E a terceira forma é via protocolos de roteamento. Esses protocolos, como o RIP, o SPF, a IGRP e por aí vai, permitem que o roteador aprenda dinamicamente as rotas para os destinos disponíveis. A tabela no slide lista as características relacionadas aos métodos de roteamento dinâmico e estático. Em redes de médio e grande porte, o uso de roteamento estático acaba se tornando inviável por causa do grande esforço que seria necessário para administrar essas rotas manuais, né? Já o roteamento dinâmico ele vai funcionar da mesma forma, independentemente do tamanho da rede. Administrar redes com rotas estáticas requer um conhecimento básico de roteamento, enquanto que trabalhar com protocolos de roteamento pode ser uma atividade bastante complexa. Outro detalhe que a gente pode observar aí é que as rotas estáticas não precisam de recursos adicionais, como CPU, memória, etc. Já os protocolos de roteamento, por serem protocolos que têm cabeçalhos e outros componentes, eles precisam de recursos a mais para serem processados.